Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Hoje, dia 4 de outubro de 2020, estamos aí iniciando uma nova lição, né? Bem como uma nova revista. Como falei semana passada, nós entraremos aí para falar acerca da história de Jó. Quem foi Jó, por que ele teve um livro exclusivo na Bíblia, né? Diríamos em relação à história dele, inclusive até a capa da revista é bastante forte, né? E para quem conhece a história, dá para entender o significado do desenho que fora criado aqui, né? Então, quando eu compartilhando aí com os nossos grupos, nossas redes sociais aí, o link para essa aula de hoje. Então, eu gostaria que vocês fossem chegando aí com a gente, para que nós pudéssemos iniciar essa lição de hoje. É muito legal a história de Jó, é interessante, como foi lá no anterior, para que quem pudesse, tivesse acesso aí, lesse a história, conhecesse sobre Jó, né? Para que ficasse fácil o entendimento aí, em relação ao livro, em todo o contexto, né? E falaremos um pouco disso na aula de hoje. Hoje é a abertura do livro, né? Então falaremos bastante da questão histórica, época em que foi escrita, em que Jó viveu. Falaremos um breve resumo aí a respeito do livro, né? Para que vocês tenham a noção. E nas próximas semanas continuaremos aí a respeito do que a história de Jó tem a ver com nossos dias. Mas é bem interessante que vocês venham chegando com a gente aí. E chamando o seu bom dia para a gente, para que nós possamos ter essa participação ao vivo aqui. Temos aqui na Semana Acima, como sempre, está com a gente, o nosso irmão Elinho. Então, o pessoal já está chegando na conexão conosco também. Mande sua mensagem para que possam saber que vocês estão com a gente, tá? E eu já vou iniciando aqui hoje, então, a lição de número 1 dessa nova revista, né? A revista tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, e vai falar sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Tá? Então, hoje, a lição de número 1 tem por título O Livro de Jó. O textuário fica lá no livro de Tiago, 5:11. Tiago fica lá no Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, verso 11. E diz o seguinte: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática diz que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus às grandes questões da vida. O comentarista dessa lição, dessa revista, né, o pastor José Gonçalves, eu vi um vídeo sobre ele a respeito dessa revista, né, em que ele comenta bastante acerca, ele frisa bastante a parte histórica, né, tem muito conhecimento em relação a isso. Então, vai ser muito legal a gente debater sobre esse tema, né? E a gente vai ter que colocar aqui algumas questões em relação a alguns questionamentos, né, que o cristão, de uma forma geral, faz, que o livro de Jó vai trazer, assim, uma vivência corriqueira do ser humano, de uma forma geral. Então, iniciando aqui, nós temos alguns livros acerca da leitura bíblica em classe, que eu gostaria que você fosse acompanhando comigo aí, tá? Então, vou dar um tempo para vocês localizarem. Primeiro está lá em 2 Timóteo, então, livro de segunda carta de Timóteo, no Novo Testamento, então no finalzinho da Bíblia também, no capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3:16. André, por gentileza, escreve nos comentários ali do Facebook, né? O pessoal está buscando, por favor. 2 Timóteo 3:16, que é o primeiro texto que nós leremos. Ezequiel, capítulo 14, e o verso 14 seria o segundo aí que nós vamos ler. E o próprio textuário que eu acabei de mencionar, que é o livro de Tiago, capítulo 5, verso 11. Tá? Então vocês vão tendo aí para que nós possamos acompanhar algumas menções, tá, que são feitas posterior ao livro de Jó,
em que Deus e outros participantes aí da história, eles comentam a respeito da integridade do homem justo, né, que Jó foi, e que realmente é um exemplo para nós aí de homem íntegro. Tá? Então, lendo lá, primeiramente, no segunda carta de Timóteo, capítulo 3, e no verso 16, fala o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O próprio comentarista, como eu falei, o pastor José Gonçalves, ele comentou que não está claro quem é o autor, quem é o escritor, na verdade, né? Quem é o escritor do livro de Jó. E há muitos apontamentos de vários estudiosos da Bíblia, e há uma certa dúvida, então, em relação ao livro, quem foi o escritor. Uns dizem que foi o próprio Jó, né? Mas a questão aqui é que essa história narrada, né, no livro de Jó traz para a gente aí realmente um exemplo, e que ele é sempre atual, dos dias de hoje, algo que Jó viveu, né, assim como Jesus também viveu, nos dias maus, né, como são os nossos hoje, e que se manteve firme, se manteve íntegro. Essa é a parte que nos cabe para o ensinamento da aula de hoje. Tá? Lendo, então, o segundo apontamento aqui, que fica no livro de Ezequiel, capítulo 14, e o verso 14, se você pode ver aí, temos o versículo 14, depois o 19. Então aqui, ó, no livro de Ezequiel, versículo 14, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas. O nome dessas pessoas tem realmente um grande significado, né? São pessoas muito íntegras mesmo. O 19 diz: ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor. E Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam suas próprias almas pela sua justiça. Então, mais uma vez, um apontamento aí de que eram justos e corretos. E, por fim, aí, o textuário, que é Tiago, capítulo 5, verso 11. Tiago 5, 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Jó foi escrito no Antigo Testamento, né? Ele viveu cerca ali de 2.100 anos antes de Cristo, e você vê que são apontamentos posteriores de Ezequiel, de Tiago, de Paulo, quando escreve a carta aos Timóteos, né? Então, são apontamentos muito distantes da época de Jó, mas que tem realmente Jó como alguém muito íntegro, alguém que esteve sempre vivendo conforme aquilo que Deus colocava para ele, a forma que Deus quer que nós vivamos. Então, antes do André iniciar falando do tópico 1, vamos dar só um breve resumo aí acerca do livro de Jó, como eu falei no início da revista de hoje e também da semana passada. É interessante que vocês façam a leitura desse livro. Tenho aí contigo um texto completo, né, para vocês poderem absorver melhor e participar da maneira mais eficiente das nossas aulas, né. Então, Jó, ele era um homem que viveu realmente segundo o que Deus propôs no coração, né, para o ser humano de uma forma geral. E aí nós vemos que Jó, ele tinha tudo, né, ele era um homem feliz, uma família maravilhosa, ele tinha posse, riquezas, e aí Satanás se incomodou com isso, né, de não poderia ser diferente, e ele chegou a argumentar com Deus dizendo que, olha,
Jó, ele só é assim, ele só age dessa forma porque ele tem tudo. Porque o Senhor permite que ele tenha tudo, então é por isso que ele te serve, por isso que ele é fiel a você. E aí a história vai narrando, né, que com esse incômodo ele começou a questionar Deus, né, e aí acusou ele de ser interesseiro e tal, e aí ele pegou e pediu para Deus permissão para ele que pudesse tocar em Jó, para verificar mesmo que se Jó era realmente fiel a Deus por tudo que ele tinha ou porque ele era um homem íntegro mesmo. E a história começa a narrar acerca disso, né? E nós vemos que Jó se manteve firme e por mais que as situações fossem difíceis, né, são 42 capítulos que são narrados ali em relação ao livro de Jó, e aí um deles, os amigos deles, até cheguei a marcar os nomes dos amigos, deixa eu ver se eu acho aqui, Elifaz, Bildade e Ezofar, eles questionavam, né, falaram, poxa, será que você não cometeu algum pecado e por isso você está vivendo esse sofrimento aí, você não está passando por essa fase porque Deus está te cobrando de alguma coisa? E aí, tem até uma parte aqui no versículo que ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Então, ele tinha a convicção de que tudo que ele estava passando era por permissão de Deus, né? E até uma outra parte diz o seguinte, que ele viveu muito antes de Jesus, mas ele tinha a convicção de que o Salvador dele viria. Então, ele era um homem de fé, um exemplo de inspiração para todos nós, né? Então, o resumo basicamente do livro dele, assim, de uma forma bem rápida, bem sucinta, foi esse que eu fiz agora, para que nós tenhamos a visão de que Jó realmente é um homem íntegro, né? Alguém que realmente esteve vivendo conforme Deus colocou, né? E Satanás, com incômodo, fez questionamentos a Deus para que ele pudesse tocar. E aí Deus falou que ele podia tocar em tudo. Na história, narra a questão da perda de muitos bens deles, né, animais, terra, perda da família, enfim, até que a esposa diz para ele amaldiçoar esse Deus dele morrer. Enfim, foram coisas assim muito fortes, né? Mas ele, muito íntegro, se manteve ali conforme o querer de Deus e a história é muito maravilhosa. Então, o pessoal chegou aqui com a gente também, nosso pastor está com a gente, nossa irmã Glorinha está com a gente também, Deus abençoe, a Raquel está aqui conosco, o Keiler, a nossa irmã Vera, nossa irmã Dora, nossa irmã Rosa Mangini, nossa irmã Conceição, pessoas que estão sempre conosco aqui participando com a gente, Deus abençoe pela sua participação mais esse dia, mais esse início de revista, né? Então, André, vamos lá iniciar aí essa nova lição, né, na parte aí da revista. E se você puder abrir aí a parte histórica, né? Estamos aqui para acompanhar contigo. Bom dia a todos, na paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos aí à escola bíblica, né? Então, sobre o livro de Jó, né? Então, a gente começa pensando lá no textuário da lição, que fala sobre, destaca, né, a paciência, que era uma marca de Jó. Então, a gente já vê que uma marca que vai ser, assim, preeminente, né, assim, na vida de Jó, vai ser a paciência para superar toda aquela situação que decorreu ao longo da sua história, né? Então, a paciência foi uma ferramenta fundamental na vida de Jó. E aí, a gente, reforçando, né, nós vamos falar nessa revista sobre a grandeza de Deus diante da finitude humana, né? Se a gente pode falar de finitude, a gente pode também colocar como diante das nossas limitações, né? Então, a grandeza de Deus diante, né, das limitações ou da finitude humana, né? Aí a gente entra no primeiro tópico, que ele vai falar assim, ó, autoria, local e data do livro de Jó. É interessante, né? Comentando, o Rubi já falou, mas comentando também, o autor do livro de Jó é desconhecido, não se tem ao certo qual era o autor, mas o que se tem ao certo, pela própria palavra, é que o livro ele não é um livro fictício, né? Então, irmãos, a gente vai
é importante a gente ter essa ideia de que a gente precisa também aprender sobre os conhecimentos teológicos que estão dentro da Bíblia, né? Porque muitas coisas que a gente fala, principalmente na revista anterior, falava muito de correlação, né, do tempo passado com com os nossos dias de hoje, falava muito do passar por dificuldades, de despertamento da igreja, falava de questões práticas, né? O livro de Jó também, mas essa primeira parte aqui a gente acaba tendo um ensino bem assim, vamos dizer assim, educacional cristão, né? Então, assim, a gente vai falar aqui de uma parte bem teórica, né? Que é o autor, por exemplo. É importante a gente saber que o livro de Jó, não tem um autor conhecido, né? Mas nós sabemos que toda a escritura ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Embora a gente não tenha a definição do autor, a história de Jó não é uma história de ficção, né? Ela é uma história real, que inclusive Jó foi mencionado em outros livros, como a gente vê, por exemplo, Ezequiel mencionando o profeta Ezequiel no livro do profeta Ezequiel sendo mencionado, né? E nós vemos Tiago, lá no capítulo 5, versículo 11, também mencionando isso, fortalecendo a ideia de que Jó realmente existiu e a história dele foi uma história real, né? É basicamente isso. Jó, ele vivia na terra de Uz, dos caldeus, era uma terra que era uma terra real, né? Fazia parte assim, moravam nessa terra muitos reis, né? Uma nação que era muito rica, né? A história de Jó, ela ocorreu na época dos patriarcas, não se sabe ao certo, mas entre Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, os patriarcas do povo de Israel, né? Aqueles que da sua semente nasceram a geração de Israel, foi Abraão, Isaac, Jacó, e aí veio as 12 tribos, né? Então, Jó viveu na época patriarcal. Isso, o que corrobora essa ideia é que ainda mencionado no livro de Jó, Jó era o próprio sacerdote da sua casa. Então, o sacerdócio ainda não existia, então não tinha chegado o tempo da lei, né? E o tempo da lei mosaica, né? Que veio depois do Egito, do cativeiro do Egito. Então, Jó era o próprio sacerdote da sua casa. E as filhas de Jó, elas eram co-herdeiras, né? Com os irmãos, né? Com seus irmãos. Isso não era permitido na lei mosaica. Então, isso mostra que Jó foi escrito antes da lei, na época dos patriarcas ainda. É isso, do primeiro tópico, vendo a questão dessa autoria, local e data, a gente vê a autoria desconhecida, o local era a terra de Uz, né? E a data era no período patriarcal. Do tópico 1, basicamente é isso, Rubens. Se tiver alguma coisa para acrescentar. Não, legal. É importante os alunos de hoje entender que realmente é algo assim mais histórico. Estamos iniciando uma nova lição, né, uma nova revista, né? Então, na lição de número 1, falaremos realmente assim de alguns pontos históricos, tempo vivido, de onde, para que vocês possam se situar. André, bem completo mesmo, acho que é esse ponto, né? Eu estou adiantando aqui em relação à parte 2, né? Que ele vai desenvolver aqui em relação à forma na qual foi organizado o livro, né? Então, ele fala alguns pontos da estrutura do livro em si, do conjunto, né? E a parte legal que eu estava vendo aqui, no item 2, que ele fala que a organização inicia por um monólogo, né, feito por Jó, depois algumas conversas que ele tem com esses amigos que eu falei, o Elifaz, Bildad e Zofar, depois tem alguns outros discursos, né, com outro amigo que é Eliú,
que é um jovem, né? E tem ali a revelação de Deus, onde ele manifesta poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Então é um livro bastante legal para se ler, é um livro histórico, né? Mas a narrativa dele é bem gostosa da forma apresentada. E então, vocês ainda que não tiveram oportunidade de ler, eu peço que vocês leiam, porque nas próximas aulas nós daremos continuidade a isso, né, André? Então, eu acho que é bem legal, acho que a estrutura na qual foi colocada, eu gosto de ler alguns livros, então, livro de Jó, acho que é mais ou menos, né, nesse contexto que vocês vão gostar de ler. Certo, André? Certo. E, assim, sobre o tópico 2 é interessante, né? É muito interessante porque, assim, a Bíblia, ela é composta de 66 livros, né? Então, a gente vai ter livros históricos, nós vamos ter cartas, nós vamos ter profetas, né? Maiores, profetas menores. E é interessante que, assim, o livro de Jó, além de ser um livro histórico, né? Ele é um livro diferente. Por quê? Porque ele é um livro poético, né? Então, uma primeira marca assim do livro de Jó é que a estrutura, né, falando do tópico 2, a estrutura literária do livro de Jó. Qual que é a estrutura literária? Que é interessante, ela é diferente dos demais livros da Bíblia, né? A estrutura literária de Jó é prosa e poesia. Então, assim, o autor do livro, ele se utiliza da ferramenta do discurso direto, né, que é com parágrafo, que é a prosa. Prosa é um discurso direto. Então, você vê ali monólogos, né, e diálogos dentro do livro, mostrando o quê? A prosa, né? E a poesia é interessante por quê? Porque ele usa de muitas figuras de metáfora, né, que fazem parte desse gênero literário que é a poesia. É interessante a gente observar também que o livro de Jó é um livro chamado sapiensal, né? Vamos colocar aqui nos comentários aqui, ó, o livro de Jó, ele é deixa eu ver se eu escrevi certo, sapiencial, ó, tá lá no comentário lá, mandei agora aí. O livro de Jó é um livro sapiencial. Isso significa o quê? Que ele trata de assuntos relevantes e comuns à humanidade. E aí a gente observa qual é o tópico central do livro de Jó, né? Dessa prosa, dessa poesia de livro, né? É o sofrimento do justo. Então a gente vê a estrutura dele tá em prosa, né? O que é um discurso direto, a poesia, porque ele se utiliza de metáfora, a organização dele, eu coloquei aqui de uma maneira mais simples, né, para a gente entender. Ele começa com um prólogo. O que é um prólogo? Ele é a abertura ou a primeira parte de um texto. Depois ele vem diálogos e monólogos, que é diálogo é quando duas ou mais pessoas conversam, né? Às vezes a gente conversa consigo mesmo, mas não é bem um diálogo, né, Rubens? É um monólogo mesmo assim. Então a gente tem o prólogo. Aí o cara passar no psicólogo, psiquiatra, conversar. Mas verdade, é muito legal a gente falar com os nossos. Então vem o prólogo, que é a primeira parte do texto, que ali vem falando um pouquinho de forma histórica, né, do acontecimento, né, de onde vai se desenrolar toda a história de Jó, que o Rubens falou no começo, quando Satanás ele visita Deus tal, e quer fazer ali uma barganha, né? Aí vem os diálogos, que aí vem os amigos de Jó, o próprio Jó, e Deus também, né? Tem uma parte ali que ele fala no final do livro. Então vem diálogos e monólogos, e depois vem o epílogo. O que é o epílogo? Fala de novo, saúde, né, Rubens? O epílogo é o desfecho do texto, que é o narrador, Saúde, tanto mais uma vez.
Tanto o prólogo quanto o epílogo, né? Eles vêm da parte do narrador da história, né? Então é um livro bem interessante. Eu acho muito legal essa didática, essa estrutura que se confunde com a literatura que a gente aprende na escola, né? Muito interessante isso daí. E para finalizar essa questão da estrutura, o livro também ele é abundante em figuras de linguagem, né? Como eu havia falado, as duas mais comuns figuras de linguagem que são utilizadas no livro são as metáforas, né? E o paralelismo. Ó. Por exemplo, metáfora aqui, eu separei aqui na lição. Deixa eu pegar aqui. Separei, ó, uma metáfora, por exemplo. Ele pega e coloca ele usa a figura de linguagem do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida, e tem outras metáforas, né? Então, já, por exemplo, uma metáfora que ele usou, né? Ele compara o vai e vem do tecelão à brevidade da vida, né? Porque quem viu um tecelão trabalhar sabe que o trabalho ele é bem rápido, né? Ele puxa e volta, e aí aquela parte que ele puxou já costurou parte do tecido. Então, o Jó, ele compara numa metáfora a vida do ser humano a esse vai e vem do tecelão, que é muito rápido, né? E é interessante toda essa comparação literária que existe. E é interessante que a gente não acha nenhum outro livro que se compara no que diz respeito ao seu conteúdo, à sua estruturação, né? Não tem nenhum outro livro que se compara ao livro de Jó, né? É interessante essa segunda parte aí que fala sobre a estrutura do livro, a estrutura literária. É isso aí, Rubens. Tá ouvindo aí, Rubens? Tá travado? O do Rubens caiu, irmãos. Então vamos dar continuidade aqui. Então a gente falou a estrutura literária do livro de Jó. Então a gente viu que o livro, aí vocês anotem aí para não esquecer, né? O livro ele vem em prosa e poesia. Prosa, discurso direto, poesia através do uso de metáforas. Ele é organizado em prólogo, diálogos, monólogos e depois o epílogo, né? Prólogo é o início, né? Ou seja, a primeira parte do texto, e o epílogo é o desfecho do texto. Acho que o Rubens vai voltar aí. Ele usa muitas figuras de linguagens, principalmente metáforas e paralelismo. O que é paralelismo? É comparação entre duas coisas. Rubens, tudo certo aí? Eu voltei? Voltou. Legal. Estava dizendo que você está bastante intelectual hoje aí, depois que você adquiriu esse óculos do Tony Stark, para você falar de palavras tão difíceis, sapienciais aí, toda a parte Você fugiu a palavra aqui. O que você falou quase agora? Prólogo e epílogo. Prólogo e epílogo. Rapaz, o cara tá hoje totalmente intelectual. Mas legal, André, gostei aí. Como eu falei, realmente é algo bastante... o início da história, né? Por ser aí a abertura de um livro, mas legal. Gostei bastante de aprender sobre tudo isso que você colocou. E agora, eu gostaria de falar do item 3 aí, gostaria da participação do pessoal que está com a gente ao vivo aí. A Verônica falou, cheguei atrasado, mas estou aqui na live, ó, legal. Legal, Verônica, seja bem-vinda, viu? E o que eu queria colocar aqui é que em relação à natureza, né, e a mensagem que o livro traz. E uma pergunta que é muito feita, né, o item 1 traz aqui esse questionamento, e depois, na verdade, são 3 questionamentos aqui, são 3 temas dos itens que eu vou colocar para vocês. O primeiro é: por que os justos sofrem? Quem nunca ouviu esse questionamento, né? E, na verdade, algumas dessas questões levantadas no livro, né, são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. E aí, essa pergunta, né, por que os justos sofrem? Ou ainda, né, por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem?
Então, ao longo dos anos, aí, tantos teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicação a esse dilema, né? Mas no livro a gente vê aí que a ideia que prevalece é que somente os maus sofriam em consequência dos pecados. Como eu coloquei lá, que os amigos perguntaram para ele: ô Jó, será que você não cometeu algum pecado e o que você está vivendo aí é algo mesmo em consequência disso? Né? No livro a gente vai ver vários questionamentos a esse respeito, né? Então, eles acreditavam que se havia sofrimento é porque havia culpa do sofredor. Então, durante os 42 capítulos aí, a gente vai tentar olhar e demonstrar um novo olhar em relação a essa questão. O segundo questionamento é: existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática não passa de barganha, né? Então, como eu coloquei lá, Satanás via e falava: ele só é assim com você, Senhor Deus, né? Porque ele tem tudo. Tudo que ele pede, o Senhor dá. Então, por isso que ele segue ao Senhor, ele é um homem temente, justo, né? Então, essa era a tese que o diabo usava. Então, para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia um benefício em troca. Jó era um homem agraciado, com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos, tinha boa saúde, né? Então, Satanás disse que com tudo isso daí, qualquer um era devoto, né? E aí, depois a gente vai ver que ao decorrer da história, que vindo ali o infortúnio, a tragédia, a calamidade, como Jó se manteve, né? Ou como qualquer outro se manteria? Será que o fervor religioso ali permaneceria? Então, Satanás ele estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria uma prova de fogo. Então, na verdade, para quem leu o livro ou conhece a história, sabe como que Jó se comportou durante essa prova. Tem até me lembrei agora, que teve uma situação tão difícil para Jó, que Jó teve umas feridas, um tipo de lepra, né? Que, se sentia machucado, aquilo coçava, e ele pegava cacos de telha para poder se coçar, de tanto que aquilo incomodava ele. Então, foi uma situação assim, muito, muito, muito difícil. Em qualquer outro aí, eu não sei se teria a mesma forma, as mesmas atitudes que Jó teve, até como eu coloquei, a própria esposa dele fala: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque olha que situação que você fez para merecer isso, né? E aí, entrando agora para o terceiro item, tem uma outra questão aqui, né? Pode o homem compreender Deus? Então, os últimos capítulos aí do livro de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. E aí, até traz um apontamento a respeito de Paulo, né? Saulo, Saulo, por que tu não me percebe? Então, como Paulo foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, que tem lá no decorrer da história, né? Então, ele mudou totalmente quando ele viu, né, o Senhor de perto, quando ele ficou até cego, né? Então, houve ali também uma transformação, e também na vida de Jó, ele foi totalmente transformado quando ele contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi o tanto entender de Deus, né? Mas experimentá-lo. E até, André, vê se você consegue me ajudar a lembrar aquele versículo, que ele fala mais assim, que antes ele conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Acho que é mais ou menos assim o versículo, e você pode dar continuidade, André, por gentileza. Então, essa lição de hoje, nessa parte do tópico 3, eu gostaria de perguntar, né, para quem está assistindo aí, o que você pensa sobre essa questão, né? Por que os justos sofrem? Se são justos, logicamente vem na nossa mente uma questão, né? Se são justos, não merecem sofrimento, não é isso? Então, é importante a gente se perguntar e avaliar, né? Como que está a nossa mente com relação ao que a palavra diz acerca dessa questão, né? Por que os justos sofrem, né? É justo que o justo sofra?
Será que é por esse caminho aí? Rubens, o que você acha? Então, de uma forma assim humana de pensar, né, André? Poxa, se o cara faz tudo certo, não cometeu pecado, o cara vive uma vida íntegra, justa, por que, que ele tem que sofrer? E esse questionamento mesmo, no livro de Jó, é visto com um outro olhar, né? Porque os amigos dele, a esposa dele, não entendia de uma maneira espiritual o que ele vinha passando, né? Mas a forma que ele se manteve mostra mesmo, cara, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem de Deus. Então, se ele me deu, ele tira, ele faz o que ele quiser. Mas, a gente colocando de uma maneira física, é justo o justo sofrer? Realmente não é fácil responder a esse questionamento, André. E tem uma pergunta que muito se faz, né, durante o nosso tempo aí de vida, a gente ouve, eu particularmente já ouvi muito, né, quando acontece uma coisa ruim e a pessoa fala, né, Deus, por que o Senhor permitiu isso, né? Ou muitos já falaram, né, onde estava Deus, né? Essas duas questões aí, elas são umas questões que chocam, né, com a realidade daquilo que o ser humano entende, né? Mas a questão é essa, o ser humano realmente entende Deus? Foi o tópico aqui, o item 3, né? Do tópico 3 fala, pode o homem compreender Deus? Né? Então, com relação a essa pergunta, né? Por que os justos sofrem? A gente tem que ver vários pontos de vista ali para a gente entender pelo menos um pouquinho, né? Por exemplo, a Bíblia fala do que se queixa o homem, queixa dos seus próprios pecados, né? E aí, se nós nos queixamos dos nossos próprios pecados, isso significa que nós erramos, né? Então, assim, nós vamos entender que não existe um justo sequer, né? Aí a gente vê do que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. Então, aquilo que o homem colhe, de uma forma geral, é resultado da perversão, né? Que ela é instaurada em todo o mundo, né? Que foi desde os tempos de Noé até hoje, a perversão ela vai cada vez mais crescendo, né? Aí a gente vê desse ponto, o ponto do pecado da humanidade, né? Da perversão, do corrompimento da humanidade, que a humanidade ela em sua forma geral, assim, se você fosse contar quantas pessoas são cristãs no mundo, quantas pessoas são seguidoras, vamos colocar assim, quantas pessoas no mundo são seguidoras de Cristo? São todas? Não, a maioria não são seguidoras de Cristo, vivem pela sua própria vontade. E essas pessoas elas estão em todos os setores sabe, da economia, da política, do governo, né? Então a gente pensa do que se queixam os homens, né? Se queixam dos seus próprios pecados. De onde vêm as nossas guerras? Essa é uma outra pergunta que a Bíblia faz. As guerras elas vêm de dentro de nós mesmos. Tem a questão de ser provado também, ser aprovado. Eu anotei vários pontos aqui que nós devemos pensar. Deus ele não tenta ninguém, mas o inimigo tenta. Tem a tentação também. O mundo jaz no maligno. Então a gente vê que o mundo jaz no maligno, isso significa que o mundo ele é um mundo injusto, né? E existe realmente algum justo? Então, aí a pergunta, você é justo ou você é justificado? Porque a Bíblia fala que não existe nenhum justo sequer, mas nós somos o que? Justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, é vivendo em Cristo
que nós temos uma conduta digna, mas independente dessa conduta, nós ainda estamos num mundo corrompido. Então, imagina se você pegar uma engrenagem. Eu gosto muito dessa analogia, né? Você pega uma engrenagem e aí você pega uma engrenagem que não casa, né? Então, essa engrenagem ela não vai dar liga, né? É assim a minha vida como cristão vivendo no mundo. É uma estadia, é algo passageiro, né? Porque nós não somos daqui, mas infelizmente nós estamos vivendo, temos um corpo corruptível e vivemos de acordo com aquilo que se estabelece no mundo. Só que nós vivemos o que? Lavando as nossas vestes, lavando os nossos pés, né? Conforme a Bíblia nos ensina, para que nós consigamos manter um padrão digno, né? Então, assim, o resultado das dores do homem é o próprio homem que causa, né? A gente não pode transferir isso nunca para Deus. Nós temos que ser agradecidos pelo bem, pelo favor, e temos que entender que o mal, ele não vem, né, de uma ação de Deus, ele vem de uma ação de uma natureza corrompida que afeta toda a humanidade, né? Então, se você pegar os apóstolos, eles morreram de forma assim drástica, né? Você pegar os profetas, teve profeta que morreu de pneumonia. Então, assim, essa questão, ela é natural, né? E assim, a gente, enquanto nós não estivermos na glória com Deus, nós vamos passar por dificuldades aqui. E isso não significa que Deus é mais justo ou menos justo, né? Eu vejo assim dessa forma e acredito que seja uma forma bem tranquila de se entender essa questão. Eu concordo, André, e eu acho que deu para o pessoal sentir um pouco de como vai ser nossas próximas lições aqui, né? Nosso objetivo mesmo com essas aulas é trazer reflexão a vocês, fazer com que vocês pensem baseado nas histórias bíblicas, né? Que a Bíblia é o manual de regras de conduta e fé que nos foi deixado aí como item valioso e que nos direcionam aí, nos conduzem para a melhor maneira de estarmos alinhados com a vontade de Deus. Então, com isso, eu acredito que nós, nessas aulas, conseguimos trazer isso para mais perto aí, para o maior número de pessoas da nossa comunidade e outros afins, né, que vem se chegando também, que vem tirando proveito desse nosso bate-papo aqui, desse crescimento espiritual. Espero que vocês tenham gostado assim, de absorver sobre isso. E nessa nova lição a respeito de Jó, é muito legal, um homem que agradou a Deus, né? Um homem que viveu conforme aquilo que Deus havia proposto, nos traz aí experiências, né? Ele experimentou o contato com Deus direto, e isso daí nos motiva também a buscar, a seguir dessa mesma forma, de ser alguém justo, né? Ou como o André bem colocou aí, justificado pelo sangue de Jesus, e alguém íntegro, né? Com caráter forjado, que é o que nós buscamos, né? Então, como conclusão que a revista deixa para a gente aqui, ela coloca o seguinte: na lição nós apresentamos algumas informações básicas, né, sobre o contexto histórico e literário aí do livro de Jó, e o livro tem natureza poética, né, e é importante para a compreensão a própria estrutura de como o livro foi organizado. Nós vemos também que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem espaço e o tempo, e esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Então, achei legal assim, ter essa lição com um novo comentarista, que é o José Gonçalves. A forma na qual ele colocou assim, foi bastante diferente para mim. Ele é bastante inteligente, intelectual assim, na forma de colocar. Vi alguns vídeos dele, é bastante gostoso de vê-lo falar, né, muito técnico assim, em relação à literatura, ao português em si. Mas nós tentamos aqui trazer de uma maneira mais clara, né? Espero que fique fácil para vocês de compreensão, e estamos à disposição para tentar trazer da melhor forma para vocês. André, acho que a gente conseguiu atingir o objetivo ali, né? Espero que tenha ficado claro para todos, e à disposição para poder trazer qualquer tipo de esclarecimento aí, respondendo aos questionamentos que houver ali, tanto no Facebook quanto
no YouTube, né? E acho que é isso, que a gente conseguiu atingir essa primeira lição aí com um bom êxito. Legal. E isso que nós quisemos passar para a igreja hoje é a questão mesmo de despertar o interesse pelo livro, né? Porque ele é um livro diferente, ele é um livro que tem um tema que é universal, né? A gente entender por que, né, realmente passamos por dificuldades. E assim, uma questão marcante na vida de Jó, né, que com certeza nós vamos falar mais para frente, é que toda essa dificuldade, todo esse mal que ele viveu, o aproximou mais de Deus, né? Porque lá no versículo 42, no capítulo 42, versículo 5, fala, né, que ele ouvia falar de Deus, mas toda essa situação agora fez com que ele visse aos olhos a ação de Deus, né? E teve ali uma experiência com Deus que com certeza fez valer a pena tudo aquilo que ele passou. Então, irmãos, o que eu falo para vocês, não importa aquilo que nós estejamos vivendo. Se nós estamos com Deus, né, tudo isso que a gente passa vai valer a pena, porque nós vamos adquirindo experiência através da nossa paciência, da nossa constância, né, da nossa estabilidade espiritual, nós vamos adquirindo a experiência, nós vamos, com paciência, nós vamos adquirindo a experiência, e essa experiência vai nos trazendo a esperança, vai fortalecendo essa esperança e vai nos mantendo firmes até a vinda do nosso Senhor ou até Ele vir nos buscar. Então é isso, que vocês possam estar aí, sabe, atentos, né, e ler o livro de Jó, esse livro rico, porque nós vamos nos debruçar nesse trimestre sobre esse livro e vai ser com certeza uma grande bênção para todos nós, para todos que participarmos, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, às 18 horas estaremos no nosso culto, e é isso aí, Deus abençoe, um ótimo domingo para todos. Amém, gente. Deus abençoe. Bom domingo. Até a próxima. Um abraço para todos aí.